Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Kaique Almeida, o bom filho, a casa torna. Bom, vamos falar sobre esse tema, né? Vamos falar sobre toda a repercussão também desse tema, né? Do que eu vi aqui algumas pessoas comentando. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite, então fique atento sobre isso, sobre esse horário. E também aqui embaixo na descrição você tem dois abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. Não sei se a SAF ainda continua aberta, mas o do voto online com certeza. Tá bom? Vamos nessa. Bom, esse aqui é do Vitor Lessa. Finalmente, né? O zagueiro Kaique Almeida está de volta ao Fluminense. Após ter sido vendido para o Watford da Inglaterra, o jogador não se adaptou e está fazendo o caminho de volta para casa. A transferência será definitiva e gratuita, com o Fluminense ficando com 50% do jogador. Em agosto do ano passado, a equipe inglesa desembolsou 1 milhão, pouco mais de 6 milhões para contratar o jovem. Os representantes do atleta entraram em contato com o Fluminense para solicitar o retorno, acreditando que o tricolor é o melhor lugar para Kaique retornar à carreira. Importante, inicialmente ele volta para Xerém e vai jogar o Sub-20. Se tiver bom desempenho, terá a chance novamente de subir para profissional. Ex-jogador revelado em Xerém e que está voltando, como disse ontem um amigo Vilela, Viajante Tricolor. Bom, isso é bom, né? Vamos falar sobre isso tudo, né? Kaique Almeida, né? Que foi muito questionado sobre a saída dele, né? Ele estava no Watford, agora ele voltou para o Fluminense, tá? Importante falar, esse jogador ele tem 19 anos de idade, ele é bem jovem, né? Ele ainda pode jogar a situação. Ele já jogou uma partida na Libertadores, que foi contra o The Strongest, lá em 2023, quando ele tinha 18 anos de idade. 18, 17 anos de idade. Ele chamou a atenção justamente por ser um capitão do time. E é um zagueiro que realmente é considerado muito bom nisso tudo. Bom, o que aconteceu, né, de fato? Né? Primeiramente, que a gente tem que comentar sobre a situação dele. Diniz pouco fez justamente com os jogadores da base. Na história, todos os jogadores da base que jogaram como Diniz, isso é importante comentar, todos eles só jogaram muito por conta de problemas físicos que aconteceu. Aliás, a gente tem que se lembrar de que com o Fernando Diniz jogava Hudson e Rafa Silva, né? Não me lembro mais qual era o nome do outro lá. Vou jogar como Silva, que eram dois jogadores que eram lentos, ruins demais, e que ele deixava justamente André e Martinelli fora desse jogo. Acabou os dois se lesionando na mesma partida, e acabou justamente Martinelli e André entrando e sendo ótimos justamente, tanto que o André foi o cara que meteu o gol logo de cara. Martinelli acabou sendo muitas das vezes colocado para escanteio, mas de qualquer maneira participando diversas vezes. O que acontece é que um desses também que sofreram com esse efeito colateral foi o Kaique Almeida, que foi justamente negado pelo Fluminense em diversos momentos. Antes de comentar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o tiro para você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais que estão de vídeo de todos os dias 10, 12, 20 horas, clique na tela e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, com o Kaique Almeida de volta e pensando na montagem do elenco, a gente tem o Freitas, o Ignacio, Thiago Silva e Thiago Santos. Isso é importante falar. Você tem também o Manuel, que deve ser a quinta opção. E agora você pode ter o Kaique Almeida, deixando tranquilidade ali pro Mano Menezes ter pelo menos 6 zagueiros. É claro que ele vai inicialmente ser entendido como
um jogador que pode jogar o Sub-20, até porque ele tem 19 anos de idade. Ele deve jogar ali o último campeonato Sub-20 deste ano. E vale pontuar que ele se envolveu em bastante polêmicas, né? Nas redes sociais, por exemplo, eu encontrei polêmicas de que em uma das derrotas ele estava zoando o Fluminense porque tinha perdido um jogo e informações ali diziam que ele estava zoando a situação toda do Fluminense acontecendo. E uma outra polêmica, um parente dele veio conversar comigo, né? Eu falei que eu tinha canal no YouTube e eu explicitei justamente os problemas que estavam acarretando a questão do Kaique Almeida. E ele comentou, né, que na história o Fluminense estava de sacanagem com ele, que o Fluminense estava se desgostando dele e que na verdade da história ele não tinha feito nada, ao contrário do Fluminense. O que eu até acredito, até porque qual o poder que ele tem de fazer alguma coisa contra o Fluminense? Nada, né? A grande questão é que um jogador que está envolvido em polêmicas, que novamente parte da torcida desconfia do jogador, porque novamente foi muito cedo justamente para o futebol lá de fora, de um jogador que até foi bem no Campeonato Carioca em 2022, 2023. Sendo até uma das principais peças que muita gente questionou sobre a situação dele no Fluminense. E que agora, com a situação do Mano Menezes parecer estar utilizando mais a base do que nunca, colocou o Riquelme, colocou o Wallace Davi, colocou também o próprio Gustavo Ramalho, que são jogadores da base do Fluminense, o Kaique Almeida pode se ajudar nessa situação toda. A gente não pode esperar o ruim do jogador, a gente tem que sempre esperar o bom do jogador. Kaique Almeida foi muito bom pro Fluminense lá atrás. E é claro, né, pensando em gestão, é uma boa contratação, novamente eu falando. Mas é uma contratação para mim que é bem desnecessária pelo visto que ele tem. Tá bom? Dito isso, vale a pena a volta dele? Eu acho que vale a pena. Tá? Ele é um jogador ainda em processo de formação. Viu que na Europa é uma coisa diferente, como qualquer outra. Espero que ele amadureça mais. Mas também eu espero que o Fluminense seja honesto com ele e com toda a torcida do Fluminense, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais de Guerreiro vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.